Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. Eu sou o pastor Jesse e hoje nós vamos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Prepare-se, pois Deus irá falar profundamente aos vossos corações. Por que Jesus teve que subir para o Espírito vir? Nós vamos ver perguntas às vezes que fica no ar, se o Espírito Santo ele estava na terra antes ou não. E se ele estava na terra, por que Jesus disse que precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir? Porque Jesus teve que ir? O Espírito Santo não estava na terra? O Espírito Santo, ele estava sim na terra. O Espírito Santo estava condicionado a uma pessoa, a quem Deus usava para poder livrar o seu povo das mãos dos seus inimigos, e também Deus falava com o seu povo através dessa pessoa, ou seja, através dos profetas. Nós vamos ver aqui até uma palavra que Jesus disse lá em João 14:26, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus estava falando que o Pai iria mandar o Consolador, enviar o Consolador, mas o Espírito Santo estava sim na terra. Aqui no mesmo Evangelho de João, nós vamos ver Jesus falando mais uma vez aqui: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Olha só, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 17. O Espírito Santo, ele não estava aqui, ele estava. Só que ele estava condicionado a uma pessoa, a quem Deus escolhera, a qual nós vamos ver aqui alguns exemplos. Mas e quando Jesus estava falando aqui para os discípulos nas suas últimas palavras, que ele precisava de ir, que se ele não fosse, o Espírito Consolador não viria. Mas Jesus estava com o Espírito Santo. Jesus era o Espírito Santo, Jesus era Deus, Jesus era o Pai era o Espírito, o Pai era Jesus. Então havia uma necessidade de que Jesus se retirasse para que o Espírito Consolador ele começasse a operar de uma forma mais abrangente. Aonde Jesus estava, ele estava ministrando ali, ensinando a palavra e dando as instruções para que os discípulos pudessem espalhar o Evangelho, espalhar as boas novas. O Espírito Santo ele estava condicionado a uma pessoa e não a todos os seres, todos aqueles. A bem da verdade é que o Espírito esteve sempre aqui na terra, mas ele estava condicionado apenas a uma pessoa pela qual Deus usava para poder falar com o seu povo, para alertar reis, seja de advertência ou até mesmo a consternação para com eles, e que iria puni-los, e por aí vai. E também através desses apresentava curas. Então eu vou citar aqui alguns exemplos. No caso aqui, os profetas, o Espírito de Deus estava com os profetas, onde eles recebiam de Deus as ordens para proferir aos reis e povos
e também poder. Ou seja, o Espírito de Deus estava com os profetas, a qual Deus usava os profetas para alertar os reis de alguma consternação, ou a elogiar e mandar que continuasse, dar ordem para que continuasse, e também ele dava poder para tais que estavam seguindo ao Senhor, as leis e os mandamentos. Mas antes, Deus detinha o seu Espírito a quem ele escolhia para serem a linha de frente. Nós vamos ver aqui um caso aqui, né? Eu coloquei, não vou citar todos. Nós vamos ver aqui o caso de Noé. Quando Deus ele falou com Noé. Até então, naquela época, nem tinha chovido na face da terra. O povo chamava Noé de caduco. Então Deus usou Noé. E nós vamos ver também Abraão. Posteriormente, depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Lembrando que aqui com Moisés é que foram ditadas as leis e os 10 mandamentos que Deus entregou a ele, que está lá em Êxodo 20. A saber que hoje a maioria das leis que regem na maioria dos países são leis tiradas da Bíblia, né? Então, para que vocês possam conferir se há algo aí semelhante às leis que nós temos hoje, embora que hoje o homem está crescendo muito e está tirando muito dessas leis e fazendo delas aí apologias a outras coisas, a outras práticas, mas as leis estão lá. Deus entregou através de Moisés. As leis que nós temos hoje, a maioria delas foram tiradas todas ali das leis que Deus tinha entregado para Moisés, né? Pode conferir lá em Êxodo 20. Depois nós vamos ver Josué, que assumiu depois da morte de Moisés, quando Deus, né, falou com Moisés que ele não ia entrar na terra, e Josué assume a liderança. Deus falava com um povo. Depois de Josué, Deus usava os anjos para falar com o povo. Depois outros ali, como Otiniel no livro de Juízes capítulo 3, Eude no capítulo 3 de Juízes, versículo 12, Débora também, que profetizava. Deus usou Débora, olha aí, uma mulher. Deus usou Débora para proferir juízo sobre o povo de Israel. E Débora falava com os povos. Débora e Baruque, está lá no capítulo 4 de Juízes. Gideão, e por aí tem muitos e muitos que Deus usou aí para poder falar com o seu povo. Eu quero aqui citar os profetas, né? A qual Jesus também se proferia através daqueles profetas, porque até mesmo Deus revelou através do profeta messiânico que ia mandar Jesus. Jesus ele iria vir e quebrar todo o tabu, né? Ia quebrar o protocolo para poder abrir a salvação a todos. Tanto é que a Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Então Deus ele abriu um leque para que todos que crescem em Jesus fossem salvos. Nós vamos ver quando Deus usava Samuel, um grande profeta que Deus usava nas suas mãos. Samuel que ungiu Saul, amando de Deus, porque a petição e por muitos que estavam ali, e olhava para as outras províncias e via os outros povos tinham um rei. Então Israel começava a olhar
e se invejava, queria ter um rei também. Então começaram a clamar a Deus um rei. Então pediram a Deus um rei. E Deus falou: se vocês querem um rei, não estão satisfeitos com os meus juízos ou com o meu julgamento, vocês querem um rei, eu vou dar para vocês um rei. E depois, mais tarde, né, Deus mandou que Samuel fosse e ungisse Saul como rei. Mas ainda não era o tempo de Deus colocar um reinado, porque tudo estava preparado, pela qual nós vamos ver aqui, tudo estava preparado para alguém que Deus estava escolhendo, estava preparando ele no campo, que esse era Davi. E mais tarde, Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé e ungisse a Davi ao rei. Davi, ele foi um grande homem que andou segundo o coração de Deus, mas a força e poder com quem ele governava vinha do Espírito Santo. Ele governava o povo com retidão e temor a Deus. O Espírito Santo estava condicionado a ele, ou seja, a força do Espírito Santo estava condicionada a Davi, e Deus usava o profeta para poder falar com Davi. A saber, quando Davi, depois, quando cometeu aquele adultério, Deus usou o profeta Natã para poder falar com Davi, repreendendo a ele acerca do seu adultério. Quando Davi clamava a Deus, pedindo a Deus para que Deus curasse aquele filho que ele teve com a mulher que foi fruto de um adultério, mas Deus ele não deixou que aquele fruto vingasse, né? Depois nós vamos ver também o profeta Elias, o profeta que pediu a Deus para mandar fogo do céu. Logo nós vamos ver Eliseu, que próximo de se separar de Elias, pediu a porção dobrada do Espírito que estava com Elias, ou seja, o Espírito Santo. Depois nós vamos ver o profeta messiânico, que é o profeta Isaías, o que profetizou a vinda do Messias, por isso chamado profeta messiânico. Logo após o profeta Isaías veio o profeta Neemias, que reconstruiu as muralhas de Jerusalém, sucedendo, pois, Jeremias, o profeta resmungão, a qual a gente já viu muitas pessoas falando profeta chorão, profeta resmungão, né? Vocês querem saber mais um pouco sobre o profeta Jeremias, é só ler lá no livro de Jeremias, do capítulo 1, vocês vão entender por que ele levou o nome de chorão, profeta resmungão. Posteriormente ao profeta Jeremias veio o profeta Ezequiel, que numa visão e Deus deu para ele uma visão, e o Espírito de Deus o levou para um vale de ossos secos e mandou que ele profetizasse aos ossos secos. Está lá em Ezequiel 37. Depois nós vamos ver Daniel, que não se encurvou diante da grande estátua. Quando o rei Nabucodonosor, por sua vaidade e aqueles seus conselheiros ali, falando que ele era o rei, ele teria que declarar uma lei para que todos adorassem a estátua que estava ali, já justamente para atingir Daniel, porque sabia que Daniel não ia se encurvar diante de deuses, mas Daniel iria continuar servindo ao Senhor. E profetizou também sobre a ciência nos últimos dias. Vocês podem conferir lá no capítulo 12, versículo 4, quando Deus fala com Daniel que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar de uma tal forma que os homens iam
começar a achar loucura o que nós estamos vendo hoje, né? Então todos esses profetas agora que eu estou falando são profetas que já estavam profetizando já os últimos dias. Posteriormente ao profeta Ezequiel, nós vamos ver Oséias, posteriormente ao profeta Ezequiel, nós vamos ver Joel profetizou sobre o derrame do Espírito Santo sobre a face da terra nos últimos dias. Está lá em Joel 2, né, o capítulo 2, versículo 28 ao 32. Logo após o profeta Joel, nós vamos ver o profeta Amós, que profetiza sobre a ordenança para que Israel se prepare para encontrar com o Senhor Deus. Está lá no capítulo 4 de Amós, versículo 12. Depois nós vamos ver o profeta Obadias, profeta Jonas, todos já conhecem a história de Jonas, profeta Miqueias, profeta Naum, Abacuque, o profeta do avivamento, Sanfonias, profeta Ageu, o profeta que falou que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, o profeta Zacarias e o último aí do Velho Testamento, profeta Malaquias, que profetiza sobre como seria o fim da terra, com fogo onde não sobraria raiz e nem ramo. Ou seja, está lá em Malaquias capítulo 4 versículo 1, Malaquias profetizando, essa terra vai pegar fogo e não vai sobrar nela nem raiz e nem ramo, profetizando o fim aí que está esperando, que será a ira de Deus sobre a face da terra. Então aqui nós temos, vimos alguns profetas que tinham o Espírito Santo aqui na terra, isso antes da vinda de Jesus, como prometido ao profeta Isaías, quando Deus falou para ele para profetizar sobre o nascimento de Jesus, o profeta messiânico. Depois nós vamos ver que depois do profeta Malaquias houve um silêncio total de Deus sobre a humanidade, que durou-se aí 400 anos aí. Quando, completando esse tempo, Jesus ele nasce. Depois dos 400 anos nós vemos Jesus, onde o Espírito Santo o guiava. E antes da ascensão dele ao céu, ele disse aquelas palavras que precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Então, o tempo todo, o Espírito Santo ele estava aqui na terra, mas com aqueles pela qual Deus escolhia para que falassem aos povos e reis. Mas depois Jesus anunciou mais uma vez, assim como o profeta Joel, que o Espírito Santo viria para todos, não mais estaria condicionado a uma pessoa, mas sim a todos o quanto recebessem. Ele estaria ali e faria morada, ou seja, a todos quantos receber Jesus Cristo, o Espírito Santo faria morada em seus corações. É assim que eu aceitar Jesus Cristo, o meu corpo ele é morada do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então ele estaria aí fazendo morada no coração daqueles que aceitassem a Jesus, pois somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é um objeto para que eu ande falando por aí e dando ordem para eles, mas sim, ele é Deus que nos ensina a cada dia a viver mais e mais perto de Deus. Eu quero voltar aqui um pouco sobre essa questão aqui das pessoas
fica chamando o Espírito Santo, vem e faça morada. São algumas pessoas que se utilizam desse mecanismo para poder adquirir, a ganhar fundos ou a querer ganhar status, querer ser melhor do que o outro, querer ser melhor do que determinado líder, determinada liderança, e aí vai começando a entrar heresias, sendo que automaticamente quando eu aceito a Cristo, o Espírito Santo ele já vem e faz morada, porque quando eu aceito a Cristo, o Espírito Santo vem, ele varre a casa, deixa tudo limpinho ali, ele passa a ser morada. Por que que Jesus disse para que os fariseus eram um túmulo caiado? Porque dentro deles, todos têm um espírito, não é o Espírito Santo, tem um espírito, porque o homem é composto de corpo, alma e espírito. Deus deu o corpo para que todos pudessem olhar e ver cada um o seu irmão, o seu semelhante. E dentro do nosso corpo é onde o Espírito Santo faz morada, aqueles que aceitam a Cristo. Quem ainda não aceitou a Cristo, não o fez, ele tem um Espírito, não é o Espírito Santo, ele tem um Espírito que é dado. Assim, quando ele é concebido ainda no ventre da sua mãe, ele já recebe a alma e o espírito, e o corpo começa a entrar na formação. Então ele já tem corpo, alma e espírito. O espírito é onde faz a ligação com o Espírito Santo, para que possam interagir com o Espírito Santo. Então, quando Jesus falou que os fariseus são como túmulos caiados, são bonitos por fora, mas por dentro está podre, ele está se referindo ao Espírito, porque o Espírito está morto. Então, quando Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Jesus está falando do Espírito, não o Espírito Santo. Está falando do Espírito que ele recebeu quando na concepção de vida. Porque não tem como um morto crer. O morto físico ele crê, não tem como. Você vai chegar, vai pregar para o morto, olha, eu estou pregando para você, para que você creia, porque e Jesus ele pode te ressuscitar. Como que ele vai crer se ele está morto? Quando Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Jesus está falando do Espírito. Não é o Espírito Santo, está falando do Espírito que cada um recebe. Jesus está falando sobre essa fé, Jesus está falando sobre crer. E a partir do momento que a pessoa crê, ainda que esteja morto, o Espírito ele vive. E aí passa a fazer interação com o Espírito Santo. É um elo de ligação ali com o Espírito Santo. Passa a se conectar com o Espírito Santo, passa a sentir o Espírito Santo e passa aí a falar com Deus através do Espírito Santo e por intermédio ali do Espírito que ele tem recebido. Então eu não posso de forma alguma usar o Espírito Santo como um objeto, um material de utensílio e começar a querer ganhar fundos e fazer proezas com o Espírito Santo, porque jamais o Espírito Santo vai fazer isso. O Espírito Santo ele passa a fazer morada na vida da pessoa, assim como eu já falei aqui, automaticamente. Quando eu creio no Senhor e confesso a Ele como meu Salvador, o Espírito Santo ele vem. A partir do momento que eu creio, o meu espírito ele revive, e aí começa a ter interação. O Espírito Santo faz a limpeza da onde ele vai estar morando, porque ele faz morada em todos aqueles que creem em Jesus Cristo e aceitaram a Ele como Salvador. Fora isso, não tem como eu chegar no morto, uma pessoa que não aceitou a Cristo, não teve Cristo e morreu, não tem como eu chegar para ele e pregar para ele.
ele não vai viver. Porque quando Jesus fala, ainda que esteja morto, viverá, Jesus está falando do interior. Porque para alguém receber a Cristo, ele precisa confessar. Então, quando a pessoa morre, a alma dela já não está mais ali naquele corpo. A alma já vai para o seu lugar determinado aí, a qual ele tem seguido. Não tem como eu pregar para alguém que esteja morto fisicamente. Ela não vai reviver. Então, a pessoa, para reviver, ainda que esteja morto, viverá, Jesus está se referindo no interior. E há muitos por aí que estão mortos. Então, eu fiz questão aqui de voltar para falar sobre isso, porque estão fazendo muitas coisas. Eu tenho uma ministração que eu vou falar sobre isso. As pessoas chamando o Espírito Santo para fazer morada. Vem fazer morada em mim, mas não renuncia. Vem fazer morada em mim, vem que essa casa é tua. Não precisa falar, as coisas acontecem automaticamente. Vem fazer morada em mim, isso aqui é teu lugar. Eu libero a minha casa, eu dou minha casa para o Senhor. Mas espera aí, Jesus comprou, eu não me pertenço, eu não tenho direito nem de tirar a minha vida. Eu não posso tirar a minha própria vida, porque eu não me pertenço, eu pertenço ao Senhor. Ele me comprou com seu sangue. Ele pagou um preço muito alto. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar utilizando de meios e trazer um sentimentalismo no meio dos irmãos e falar ali para eles começarem, olha, faça isso, e vocês já sabem muito bem em relação à pessoa que não aceitou a Cristo. Quando ela aceita a Cristo, automaticamente ela já recebe o Espírito Santo. Ela confessou de alma, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. A partir do momento que eu confesso, já eu tenho ali a morada do Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não é um objeto para que eu ande falando por aí, dando ordens, né? O Espírito Santo, mas sim, ele é Deus que nos ensina a cada dia a viver mais e mais perto do Senhor. E para isso é preciso estar atento à sua voz, a voz do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo, pois ele nos fala ao coração e nos convence do pecado. Não é o homem que convence o outro do seu pecado, mas sim o Espírito Santo por intermédio da palavra do Senhor. E quando foi que o Espírito veio para todos, assim como Jesus tinha determinado? Não, nós vamos ver aqui. Quando Jesus disse para que os discípulos ficassem, e todos aqueles que seguiam a ele, ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Pois até então, o Espírito, ele foi juntamente com Cristo. Ele foi juntamente com Cristo. Na ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi. E aqui já não tinha mais o Espírito Santo. Imagina como foi difícil para os discípulos, né? Agora, sem Jesus, mas eles renunciaram. Eles viviam uma vida de renúncia. O Mestre nos mandou ficar em Jerusalém até que nós fôssemos revestidos de poder. Nós vamos ver lá, quando o Dr. Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e 49, quando Jesus deu a ordem para que ficassem em Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24 e 49. Então, eles não tinham outra coisa a fazer. Eles precisavam receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse estar ensinando a eles como proceder, porque deles mesmos
eles não iam conseguir fazer nada. Então, o primeiro passo era a renúncia, era confiar nas palavras de Jesus, era ter fé naquilo que Jesus falou, acreditar. Então, eles foram para a sinagoga, se trancaram na sinagoga. E nós vamos ver lá no capítulo de Atos, no versículo 2, quando o Espírito veio, o Espírito Santo veio e encheu toda a casa. Todos falaram em novas línguas, todos falaram em outras línguas. A partir desse momento, cumpriu-se o dia do Pentecoste. A partir desse momento já cumpriu a descida do Espírito Santo. Muitas pessoas ali falando em outras línguas, jovens, velhos, falando em outras línguas. E outra coisa, tanto é que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e transforma também, quando eu quero, eu preciso negar, eu preciso relutar para que eu seja transformado. Pedro, o tempo todo, enquanto ele estava com Jesus, andando com Jesus, ele não foi transformado. Mas quando Pedro recebeu o Espírito Santo, que ele estava ali na sinagoga, Pedro foi transformado. Tanto é que Pedro saiu e aquele povo que estava lá falando, xingando, falando que eles estavam cheios de bebida, né, cheios de mosto, que estavam loucos, que estavam escutando aquela gritaeira toda lá dentro, aquelas orações e falando em outras línguas que eles não entendiam, mas quem estava ali dentro da sinagoga, os discípulos e mais outros seguidores de Jesus, foram cheios do Espírito. Pedro saiu e, cheio do Espírito, Pedro pregou para aquelas pessoas. Então Pedro, naquele exato momento, ele foi transformado. Pedro já não era mais aquele homem sanguinário. Pedro foi transformado. Então Pedro pregou para aquela multidão. Quase 5.000 almas aceitaram a Cristo. Imagina só. Imagina só. Dali, eles, cheios do Espírito Santo, eles começaram a sair e fazer aquilo que Jesus tinha determinado, a grande comissão de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele estava aqui na terra antes de Jesus? Estava condicionado a uma pessoa. Ele não estava para todos, mas estava para aquelas pessoas que o Senhor determinava que pudesse estar falando, pudesse estar com o Espírito Santo, aonde falava com os reis, recebia a força do Espírito Santo. E eu não citei todos os exemplos aqui para não ficar muito extenso, mas peguei aqui alguns apanhados aqui, entendermos que a terra antes de Jesus, ela não estava sem o Espírito Santo. Deus estava com seu Espírito condicionado a uma pessoa, a pessoa que Deus escolhia para poder estar falando com os povos e os reis, e depois os profetas, né, que tinha todo o poder ali. Então, eu espero que eu tenha tirado dúvida, porque é uma dúvida que muitos irmãos têm a despeito disso. Mas se Jesus está falando que vai para que o Espírito venha, mas o Espírito não estava aqui na terra, o Espírito Santo não está aqui na terra? Ele estava, mas só que ele não estava para todos. Assim como o Espírito Santo, ele estava apenas com Jesus, e Jesus, ele falava motivado pelo Espírito Santo. Depois Jesus foi para os céus, aonde na ascensão dele ficou-se buscando a Deus e esperando cumprir a promessa. E o Espírito Santo veio e encheu todos, e aí se espalhou. Se espalhou. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Deu-lhe o direito para que todos falassem com o Pai, mas ainda não tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele veio depois que Jesus subiu. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém. E lembre-se, o Espírito Santo, ele faz morada na vida daqueles que aceitaram a Cristo. Enquanto não aceitar a Cristo, não viver essa vida de renúncia, ele está sendo apenas um túmulo caiado. Então, quando Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Jesus está falando do interior, ele não está falando
da pessoa em si, porque eu não vou falar com mortos. Eu não vou falar com mortos. Não adianta uma pessoa, depois que morreu e não aceitou a Cristo, não adianta, ele não vai entender, ele a alma dele não está ali, muito menos o espírito já não está ali, porque o espírito ele volta para Deus. A alma vai para o lugar determinado, aonde foi, que é o caminho que a pessoa escolhe, que só existe dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição, o caminho da morte eterna. Eu vou ficar falando apenas com o corpo, mas a alma e nem o espírito já se faz presente ali naquele corpo. Ele já foi para os seus lugares determinados. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo. Ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas. Alguém que ainda não entende ainda como é. Ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. E Deus vai estar lhe abençoando ricamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.